Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos por esse tempo mensal da formação. Há pouco tempo celebramos a festa de Pentecostes, o dom do Espírito Santo. O tema de hoje é justamente nesse seguinte, o Espírito que inflama os corações que gera pressa para servir. Então, o fruto do Espírito Santo se reconhece no serviço. Há pouco tempo também celebramos a festa da visitação, e nosso exemplo de hoje é a partir de Lucas, quando a Virgem Maria vai com pressa visitar sua prima Isabel. E também esse capítulo se encerra na festa do Sagrado Coração de Jesus, onde cada homem nasce e renasce. Nossa identidade nasce do coração aberto de Jesus. Não tem outro lugar teológico que de nascer a partir do coração de Jesus, não a partir do meu coração, nem do coração de meus pais, que foram instrumento, mas não são instrumento de criação, são instrumento de, se podemos dizer, de co-criação, mas não são criadores. Ninguém tem pais que são os criadores. Nosso criador é do lado do Senhor e do seu verbo, do seu filho. Com ele tudo foi criado. No coração de Jesus fomos criados e cada recriação de nossas vidas são fruto do coração de Jesus, Salvador, Redentor, Senhor de nossa vida. E também se encerra essa formação mensal, se encerra entre essas festas do Sagrado Coração de Jesus e do Coração Imaculado da Virgem Maria. Ela que, como diz São Lucas, conservava todas essas coisas em seu coração. Ela não deixava cair nada por terra, nada se perdia. No coração imaculado da Virgem Maria, tudo foi conservado e do fruto, fecundidade. Então, ninguém, nenhuma criatura pode igualar a essa graça particular que são a partir do coração sagrado de Jesus e o dia seguinte a partir do coração imaculado da Virgem Maria. Lá, entre essas duas solenidades, tem nossa própria vocação, nossa própria existência e razão de viver. São entre esses dois corações. Os dois corações transpassados, finalmente, como Simeão anunciou à Virgem Maria, a espada transpassará a alma. Ela correspondia completamente, totalmente, perfeitamente, preparada pela graça do Espírito Santo, como um coração imaculado, preparada para ser esse instrumento completamente privilegiado, completamente único, de comungar e de seguir seu filho, de ser mãe do Redentor. E também essa festa de Maria da Igreja, que o Papa Francisco valorizou, foi já o Papa Paulo VI, que em 1964, na véspera do concílio, declarou que Maria, mãe da Igreja. Mas o Papa Francisco declarou a segunda-feira de Pentecostes como memória particular para celebrar Maria, mãe da Igreja. Então, todas essas graças, hoje, que vamos um pouco trabalhar com esse capítulo, que é um dos mais curtos do compêndio. Coragem, você não vai sofrer muito tempo, não? São dois pequenos capítulos, habitualmente são 4 ou 5. Lá é rápido, é rápido, mas a graça é importante, não devemos negligenciar. Maria, a Virgem Maria, foi a primeira a receber o Espírito Santo. Se podemos resumir assim, bom, é uma heresia de dizer isso, porque antes dela, os profetas, os patriarcas, os homens
do povo de Deus receberam o Espírito Santo de uma maneira particular. Mas com essa plenitude, ela foi realmente a primeira, a nova Eva. Desde o início da criação, ela é chamada nova Eva porque ela recebeu de uma maneira plena, que caritomene, no grego, quando o anjo revela sua vocação, que caritomene significa cheia de graça, plena de graça, plenitude da graça. Nenhuma outra criatura pode ser reconhecida como a Virgem Maria. Não é uma mulher qualquer, como nossos irmãos evangélicos acham, que mas ela foi um instrumento de Deus como qualquer outra pessoa, como você, Paloma, como o Padre João, como qualquer pessoa, pode ser instrumento de Deus particular. Não, a Virgem Maria, ela foi chamada uma vocação realmente singular, completamente original, como nenhuma outra criatura, plena de graça, cheia de graça. Quem chegou nesse ponto? Nenhum de nós. Nós funcionamos a 10%, 20% de nossa capacidade de santidade. 30%, não sei, 50%, 60%, 70%, 80%, o melhor. Mas, se não chegamos nessa plenitude. E esperamos que o dia de nossa Páscoa vamos chegar a mais. Isso é o progresso que devemos fazer. Os anjos não podem fazer progresso, eles são na natureza deles. Os anjos de Deus, os anjos do adversário a Deus. Eles são definitivamente numa vocação definitiva. Nós, a graça dos humanos, é que podemos transformar nossa vocação e passar do ladrão ao santo. Eu me lembro, Jacques Fesch, Padre João se lembra, esse condenado à morte que provocou a morte de pessoas, que foi um bandido lá na França, Jacques Fesch, que foi evangelizado na prisão, e ele passou na guilhotina, ele foi condenado à morte, e encontrou Jesus antes de morrer. E ele escreveu, ele deu um testemunho, depois saiu livros, ele dizia, daqui 5 horas eu encontrarei Jesus. Ele passou realmente de um criminoso condenado à morte a um santo. Porque é possível, até nossa morte, de transformar, de fazer mudar nossa vida. A Virgem Maria hoje nos ajuda a viver esse renascimento, essa transformação, essa santificação, que até nossa morte podemos nos tornar completamente transformada. E por isso que a Igreja nunca vai permitir a pena da morte, porque quem somos nós para decidir que amanhã será o fim da vida da pessoa? Mesmo para a minha vida, eu não tenho esse direito. E por isso que o suicídio não é uma coisa abençoada por Deus, porque é Deus que é o mestre de minha vida. É Ele que sabe o tempo que precisamos para nos converter e fazer uma mudança de grande pecador a um santo. Então, é por isso que a vida deve ser respeitada do início até o fim, com cada dia que Deus oferece à pessoa humana. Porque no último sopro, a pessoa pode se tornar realmente um santo de Deus. Então, que o Senhor renove a nossa esperança nessa formação desse mês, com o coração de Jesus e o coração imaculado da Virgem Maria. Então, o anjo Gabriel anunciou, página 264, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá, te revestirá, será revestida da sombra do Espírito Santo. É muito interessante esse tema. Eu não sei traduzir, mas tem um termo teológico em francês, se eu conheço, mas mesmo em francês eu não sei dizer. É uma coisa teológica interessante. Ele foi revestida, cobrida do Espírito Santo. E nós somos no início de descobrir o que significa isso. Revestida, recoberto
do Espírito Santo. O Espírito Santo, como o manto de Eliseu que ele recebeu de Elias, o Espírito Santo vai te cobrir completamente tua personalidade, teu ser. Nada será descoberto. E essa promessa que ela recebeu. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Então, Maria, logo depois de receber o Espírito Santo, a prova da sua efusão do Espírito Santo foi o quê? Em primeiro lugar, vamos ver, foi o serviço. O serviço, a qualidade do serviço da Virgem Maria foi a primeira prova que ela recebeu o Espírito Santo. E para nós também, se queremos saber se somos abençoados, não é de se tomar a pressão da santidade para saber se eu sou santo, se eu amei hoje, se eu sou muito bem, eu sou feliz de mim mesmo. Não, verifica na qualidade do teu serviço. E como diz São Paulo, cada vocação será testada pelo fogo. Aquele que constrói com papel, palha, o fogo vai provar, vai testar. Mas aquele que constrói com pedra, com ouro, com prata, com pedra preciosa, isso passará. E o fogo não vai fazer desaparecer. Então, depende da qualidade do nosso serviço. E lá, nesse momento, que o Senhor nos espera em nossa vocação comunitária, como vocação no mundo, com qual qualidade de coração eu sigo Jesus, eu estou servindo meus irmãos. A Virgem Maria tinha esse coração de ouro, se podemos dizer assim, com o qual ela servia seu povo, os amigos de Jesus, e particularmente Isabel. E a segunda graça, que verifica o dom do Espírito de Pentecostes, ela comunicou o Espírito Santo a João Batista, na barriga de Isabel, e a Isabel ela mesma, que declarou, tu és abençoado dentre as mulheres. Toda geração te dirão bem-aventurada, aquele que acreditou. Então, o fruto do Espírito Santo se verifica com a qualidade do serviço. Se eu faço meu serviço com amor, se eu faço meu serviço obrigação, remoendo, reclamando, com não sei o que, espírito de lamentação e de negatividade, ou se eu faço meu serviço com amor. É isso que é completamente diferente. A tal ponto de a Virgem Maria comunicar o Espírito Santo na visitação dela à sua prima Isabel. Você comunica o quê? Você faz o serviço de qual? Espírito, Espírito de Jesus, Espírito de amor, Espírito da Virgem Maria, e você comunica e deixa o quê como mensagem. São as duas verificações que podemos dizer a partir de Pentecostes. E, finalmente, a Virgem Maria, será presente com os apóstolos no cenáculo, justamente para comunicar o Espírito Santo à Igreja. Todos oravam em um só coração, juntamente com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1, 14. E o padre canta a messa, o cardeal agora, Raniero canta a messa, tem esse comentário, página 265, assim como foi a oração de Maria e dos apóstolos, deve ser a nossa. Deve ser uma oração concordante e perseverante. Uma oração que é unida em comunhão com os irmãos e com a igreja. E perseverante. Não é uma coisa para decidir de um dia para o outro, eu abandono tudo, eu deixo tudo. Não. Perseverante, persevera. E concordante significa em comunhão com os outros.
Concorde ou unanime significa literalmente feito com apenas coração de concórdia. Uma só alma. Jesus diz, digo-vos ainda, se dois de vós se unirem sobre a terra e concordar a impedir qualquer coisa, consegui-lo ao de meu Pai que está no céu. Mateus 18, 19. Devem verificar isso. Meu espírito de comunhão, de concórdia com meus irmãos, com minha comunidade, e verificar minha perseverança. Se por uma ocasião, uma circunstância desagradável, eu quero deixar, abandonar tudo, meu Deus, mas como tu vai crescer? Isso é uma reação de criança, uma reação de adolescente, não é uma reação de adulto maduro para seguir Jesus na profissão dos discípulos. Então, é muito importante de verificar com a Virgem Maria qual é nosso coração, como funciona meu coração, qual qualidade eu quero dar à minha vocação. E o Padre canta la messe continua, página 266. O termo grego original que expressa essa qualidade de oração cristã, da perseverança, indica uma ação tenaz e insistente de se estar ocupado com assiduidade e coerência a respeito de alguma coisa. De continuar com coerência, assiduidade e respeito do caminho que começou. De continuar isso. A vida conjugal é assim, a vida familiar é assim. Respeito, concordância, coerência, assiduidade. Uma vida de comunidade é a mesma coisa, que sejamos em comunidade de vida ou comunidade de aliança, temos a trabalhar essas coisas. É traduzido como perseverança ou oração assídua. Também poderia ser traduzido tenazmente, agarrado à oração. É interessante. Esses termos a partir do grego, que pode dar uma profundidade do significado. Assim, a Virgem Maria não está no cenáculo como uma mulher qualquer. Como dizemos há pouco tempo, que nossos irmãos evangélicos sublinham isso. Não, ela era como uma mulher qualquer. Não, não é justo. E o cardeal, quando a messa, vai sublinhar isso quando ele vai dizer: no cenáculo, como no Calvário, Maria é mencionada estando junto com algumas mulheres. Poderíamos dizer, portanto, que ela está lá como uma delas. Nem mais, nem menos que isso. Mas aqui, a qualidade da mãe de Jesus, como diz São Lucas, a mãe de Jesus, logo após a menção do seu nome, muda tudo e coloca Maria em um nível completamente diferente, diz o Padre canta la messe, superior não apenas às das mulheres, mas também dos apóstolos. Maria, e por isso que ela é mãe da Igreja. Entre as quais Maria, mãe de Jesus, Atos 1, 14, e com os irmãos dele. Então, ela é mãe, não somente daqueles que são presentes, não somente da igreja, mas ela é também de cada um de nós e também dos apóstolos. Isso que é interessante. Então, o Padre canta la messe vai sublinhar esse primeiro ponto, Maria, madrinha da igreja. Já vem de passar essa ideia de Maria, mãe da igreja, e ele vai passar uma outra ideia, Maria, madrinha da igreja. Temos os padrinhos missionários, mas tem também madrinhas, madrinha da igreja e a Virgem Maria. Então, vamos ver por que madrinha. A raiz da palavra de afiliado
a raiz de afiliado é filho. Ela é mãe. Em razão da sua maternidade, ela é madrinha porque ela vai acompanhar. E se vocês são padrinhos de uma menina ou de um menino, ou de uma pessoa que recebeu o batismo, você tem dever de acompanhar até o fim de vossa vida essa pessoa confiada no batismo. Não é só de fazer um belo sorriso, de fazer cabelos bem arrumados e de se colocar bem vestido no dia do batismo para ser padrinho. Não basta. Precisa de ser perseverante depois, e unido na oração, como acabamos de dizer, e de acompanhar. Ser padrinho ou madrinha é um engajamento muito lindo, muito bonito e muito abençoado. O cardeal Canta la Messe vai dizer, página 267, Maria, que se apresenta aos pés da cruz como mãe da igreja, aqui no cenáculo, aparece para nós como madrinha, uma madrinha forte e segura. A madrinha, para poder desempenhar este papel, deve ser alguém que já tenha recebido o batismo. Senão, qual é esse padrinho ou madrinha que não sabe o que é o batismo, não recebeu o batismo e que será padrinho e madrinha? Não, é possível. Tem uma incoerência. Ela recebeu o batismo. Assim foi Maria, uma batizada no Espírito Santo, que agora aguarda a igreja ser batizada no mesmo Espírito. É bonito de perceber isso, como a Virgem Maria nos acompanha no batismo no Espírito Santo. E como ela é testemunha, presente, ativa, para que nós comunicamos o Espírito Santo aos outros. Porque é isso. Não é de fazer cada pessoa um receptáculo fechado, um tanque. Não somos chamados a ser tanque, não. Reservatório do Espírito Santo para nós. Somos chamados a ser canal, transmissor, transmitir o Espírito Santo. E quando saímos em missão, devemos se perguntar, eu vou semear o quê? Eu vou transmitir o quê? De mim mesmo? Nada de mim mesmo. Mas da parte do Espírito Santo, ele mesmo que eu devo transmitir. Na Constituição do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, o Papa Paulo VI declarou: em verdade, a realidade da Igreja não se esgota na sua estrutura hierárquica, na sua liturgia, no seu sacramento, nas suas ordenações jurídicas. A sua essência profunda, a fonte primeira da sua eficácia santificadora, deve se buscar na sua mística união com Cristo. União que não podemos pensar dissociada daquela que é a mãe do Verbo encarnado, que é o próprio Jesus Cristo, que estão intimamente unida assim para a nossa salvação. Nenhuma outra criatura é tão unida a seu Filho, ao Verbo, como ela, para nos ajudar a não viver a partir do fazer, mas a partir de nosso ser. Muitas pessoas hoje vivem a partir do seu fazer. Mas eu não vou fazer isso toda a minha vida. Mas é isso que eu faço. Bom, não é isso o importante. Quem tu és? Quem tu és? É isso que é importante a nos colocar na presença do Senhor. Unido a Cristo. Ser em Cristo. Paulo diz em Tessalonicenses, aqueles que serão unidos em Cristo quando Ele voltará, serão chamados a Ele imediatamente, serão ressuscitados com Ele. Aqueles que são unidos, que são o único ser com Cristo. E isso, a Virgem Maria é um exemplo, é um modelo, e nesse sentido ela é modelo da igreja na sua pessoa, modelo da igreja coletiva, ela é esse modelo de união com Cristo. Eu citei uma palavra de São João Paulo II, que fala do concílio,
página 268, confirmando o ensinamento de toda a tradição, recorda que na hierarquia da santidade, a mulher Maria de Nazaré é figura da igreja. Ela precede todos no caminho rumo à santidade. Ela é a primeira que precede cada pessoa. E mesmo nossos amigos evangélicos que são precedidos por ela na santidade. Que eles querem ou que eles não querem. É assim. É uma certitude teológica. Na sua pessoa, a igreja já atingiu a perfeição, pela qual existe sem mácula e sem ruga. Nesse sentido, pode-se dizer que a igreja é conjuntamente mariana e petrina, apostólica petrina. A igreja é mariana e com o Papa, sucessor de Pedro. A igreja sempre será mariana e petrina. Pedro na hierarquia, dimensão hierárquica, e Maria na dimensão carismática. A dupla essencialidade da igreja, carismática e hierárquica. Então, são duas dimensões muito importantes. E Santa Teresa do Menino Jesus fez essa experiência a seus 10 anos. Ela tinha 10 anos quando ela foi curada pelo sorriso da Virgem Maria. Eu mencionei isso no 13 de maio de 83. Não tinha, nessa época, Fátima, não existia. Em 1883, ela foi visitada pela Virgem Maria, com certeza de Fátima, porque foi um 13 de maio, antes da hora. Ela foi visitada e curada definitivamente de uma espécie de doença misteriosa pelo sorriso da Virgem Maria. Ela conta isso, eu citei. De repente, a Santíssima Virgem me pareceu bela, tão bela, como nunca tinha visto nada tão formoso. O rosto irradiava inefável bondade e ternura, mas o que me calou no fundo da alma foi o empolgante sorriso da Santíssima Virgem. Procure o sorriso da Virgem Maria, se você não tem sorriso, se você não tem um desejo de sorrir. Procure o sorrir da Virgem Maria para sorrir no teu serviço a teus irmãos e irmãs. Trabalhe teu ser. Não teu fazer, mas trabalhe teu ser, na maneira de fazer. São pessoas que passam a vassoura, ela me parece uma condenação à morte. Parece terrível. Não. Coloque esse sorriso, esse amor dentro do teu serviço para que o Espírito Santo passe através justamente do teu fazer, a partir de teu ser. Um perfil mariano. Temos um Pedro Mariano no meio de nós, mas não basta, não. Precisa que sejamos marianos, todos. Renovado com nossa relação com a Virgem Maria, mãe e madrinha. Ah, minha mãe, minha mainha. Mas não é só no plano afetivo. Maria quer se revelar contigo, madrinha, tua formadora, tua educadora. Nesse sentido, ela não vai te abandonar. Segundo ponto e último ponto, dá tua vida e recebe o Espírito Santo. É uma palavra paradoxal. Dá tua vida e tu receberás o Espírito Santo. É uma palavra que é muito conhecido na Igreja Oriental, que é mais que isso, que é dá teu sangue e recebe o Espírito Santo. Eu minimizei um pouco deixando essa palavra para não chocar, mas a verdadeira palavra é dá teu sangue e recebe o Espírito Santo. Então, qual é esse comércio? Qual é esse tributo a pagar? Esse imposto de dar meu sangue para receber o Espírito Santo? Parece um comércio um pouco desajustado. Então, vamos ver. Os israelitas, no primeiro
no povo eleito de Deus, oferecia em troca ao Senhor primícia, dízimos, sacrifícios, a fim de receber a benção de Deus. E isso, você concorda com isso? Que lemos isso na primeira aliança. Então, significa que a graça não é de ser comprada, mas ao mesmo tempo, eu preciso demonstrar a Deus que Deus, como podemos dizer, é digno de receber o dom de minha vida. Deus é digno de receber. Não é para comprar a graça, mas de fazer um espaço do que eu tenho para que Deus venha em retorno abençoar. E por isso que muitas vezes somos heréticos numa espiritualidade que quer só receber. Hoje, essa mentalidade, eu acho que é uma heresia de hoje, essa mentalidade de quarta-feira, cada quarta-feira, milagre. Quinta-feira, libertação. Sexta-feira, alegria, não sei o quê. Essas igrejas lá que faz essa proposta, não é bíblico isso, não é justa. Não é só para receber. O povo de Deus da primeira aliança depositava seus bens. O dízimo não era no final do mês, era no primeiro. Recebendo o seu salário, dava a Deus a primeira parte do salário, não a última. Então, devemos transformar nossa mentalidade de hoje também em nosso relacionamento com Deus. Não é só, em primeiro lugar, de receber. Dá a tua vida, faz um espaço para Deus e tu serás abençoado. Em lugar de dizer, eu quero receber, ser gordinho para receber, até aonde? Eu citei duas palavras da Sagrada Escritura, Eclesiástico 35, dai ao Altíssimo em proporção aos seus dons, com a generosidade que puderdes. Pois o Senhor retribuir-vos a 7 vezes mais. E o povo da primeira aliança nos aprende a oferecer a Deus o que nós temos. É o contrário da mentalidade de hoje. Não é de receber de Deus para ter a prova e depois eu vou ver o que eu vou oferecer. Não, é o contrário. Ofereça a Deus e tu não serás decepcionado. Faz esse ato de fé, esse ato de amor. Ele responderá. Faz um passo, ele vai fazer 1000. Mas muitas vezes queremos que ele age e mostre, e prove, me dá em abundância, e depois, como essa jovem que fez o ano sabático lá na França, 20 anos atrás, ela recebeu durante esse ano sabático realmente um chamado a seguir Jesus. Realmente. Era bem claro para todo mundo, seu acompanhador. E no final do ano foi um constrangimento, porque ela diz, não, eu vou voltar à minha vida de outrora, porque eu sei que o Senhor me chama a dar minha vida, mas eu vou fazer isso quando eu vou encontrar meu marido. E com ele, nos ofereceremos a Deus. Eu encontrei ela 12, 15 anos depois. Então, encontrou o marido que acompanha lá, o Senhor? E não, por enquanto não. E finalmente ela espera sempre. Eu acho que ela vai ter 60 anos agora. Não sei. O tempo passa rápido, hein? E finalmente ela vai se dar quando ela vai receber o marido. Não funciona isso. Não é bíblico, não. Oferece a tua vida e o Senhor te abençoará. E o contrário. A Virgem Maria, ela nos mostra isso. Ela nos educa nesse sentido. A segunda palavra, 1 João 3,16,
É assim que conhecemos o amor. Ele, Jesus, deu a sua vida por nós, de uma maneira gratuita, sem interesse. Ele não sabe o que você vai fazer da vida que ele te doou. Você talvez vai jogar fora, ou não sei, ou você vai fazer frutificar. Ele deu a sua vida por nós, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Dá teu sangue e recebe o Espírito Santo, esses monges do Monte Athos, na Grécia, que se comunica essa pequena regra de vida. E depois eu citei dois teólogos da Igreja Oriental, Simeão, o novo teólogo, no século XI, um santo monge oriental. O Papa Bento XVI apresentou sua santidade, sua vocação. Simeão, novo teólogo, foi bem conhecido no início da renovação na França. E eu citei a palavra que Bento XVI comunicou sobre ele em 2009. Ainda jovem, ele encontrou um monge simples do Mosteiro de Estudios, em Constantinopla, que ele deu para ler o tratado sobre a lei espiritual de Marcus, o monge, o antigo escrito monástico. Nesse texto, Simeão, novo teólogo, encontrou um ensinamento que o impressionou muito. Se procuras a cura espiritual, está atento à tua consciência. Faz tudo o que ela te diz e encontrarás tudo o que te é útil. Interessante. A partir daquele momento, refere-se a ele mesmo, nunca adormeceu sem se perguntar se a consciência não tinha algo para lhe reprovar. Então, a importância de verificar como foi esse dia de hoje, no meu exame de consciência antes de dormir, qual foi a qualidade do meu ser, do meu dom, do dom de minha vida hoje. E se acontece uma coisa desagradável, Senhor, eu te ofereço. Eu te ofereço, isso deve fazer parte de minha santificação, deve fazer parte de minha mudança, conversão, de suportar. Então, se tu quer te servir disso, dessa palavra, essa atitude terrível de minha irmã ou do meu irmão, Senhor, eu te ofereço claramente de bom coração e que isso serve à minha santificação. Dá tua vida e o Senhor te recompensará, te abençoará. Então, vamos concluir com Santo Efrem, um diácono que eu gosto muito, porque ele é diácono permanente na Igreja do Oriente, ele foi diácono permanente na Igreja do Oriente. Justamente, ele é chamado a lira do Espírito Santo. Então, é um som de lira que vem chegar. No século IV, ele é chamado a lira do Espírito Santo. Ele fez composições, poderíamos colocar em música cantos de Santo Efrem, são coisas poéticas, uma teologia poética muito linda no século IV. Ele tinha uma criatividade incrível. E ele ofereceu sua vida para cuidar das pessoas que tinham peste, na época do século IV, e ele mesmo morreu dessa doença, ele contractou a peste, morreu, ajudando os outros que tinham essa doença. Uma figura de santidade maravilhosa. Eu encorajo você a buscar os textos, são numerosos, muito tratado, muito escrito, muito poema de Santo Efrem. Bento XVI fala dele de novo, dizendo, página 271, para Efrem, assim como não há redenção sem Jesus, também não há encarnação sem Maria. As dimensões divina e humana do mistério da nossa redenção encontra-se já nos textos de Efrem, de modo poético, com imagem fundamentalmente escriturística. Eu gostei.
com imagem escriturística. Não é turismo, mas escriturística. Ele antecipa o quadro teológico e, de certo modo, a própria linguagem das grandes definições dos concílios do século V. Então, vamos concluir com essa poesia de Santo Efrem para nos ajudar a nossa espiritualidade mariana e petrina, nesse compendio que nos prepara ao ano jubilar. Podemos agradecer comigo, porque durante esse tempo assim longo eu concluí todas as formações do ano que vem, do ano 2025, o ano jubilar. Obrigado. Graças à vossa intercessão, com certeza. Então, acabamos nossa ação de grâce com esse poema de Santo Efrem. O Senhor vem a ela para se fazer servo. Ela e a Virgem Maria, mas podemos atribuir também a nossa alma. O Verbo veio a ela para descer no seu seio. O relâmpago veio a ela para não fazer barulho algum. O pastor veio a ela e eis o anjo nascido que humildemente chora. Dado que o seio de Maria inverteu os papéis. É muito bonito. O seio de Maria inverteu os papéis. Aquele que criou todas as coisas entrou em sua posse mais pobre. O Altíssimo veio a ela, mas entrou humilde. O esplendor veio a ela, mas revestido de humildes vestes. Aquele que prodigaliza todas as coisas conheceu a fome. Aquele que desdenta todos conheceu a sede. Nu e despojado saiu dela, ele que reveste de beleza todas as coisas. Bonito, é muito profundo essa teologia interpretativa da Sagrada Escritura e do mistério, do Verbo encarnado e do Verbo que nos salva. Então, que nosso Senhor nos ajude, pelo Espírito Santo, a passar das coisas naturais às coisas espirituais profundas, as coisas do Espírito Santo que a Virgem Maria recebia em plenitude, que ela nos ajuda a viver nossa parte hoje com nossos irmãos, na concórdia, na unidade, comunicando ao outro esse Espírito recebido.